Aqui é Letícia Luz sobre tudo, e se você ainda não sabe nada sobre conjunto, volta aí no canal, acha o vídeo de esquenta de conjuntos, que faz um resumão sobre tudo, que é o primeiro vídeo de conjuntos do canal, e depois volta para esse aqui, porque esse aqui a gente vai começar a olhar com um olhar mais específico dentro do conjunto, e para isso você precisa saber os termos gerais, os conceitos que a gente vai usar durante essa jornada sobre conjuntos. Bem, vamos seguir. A gente vai falar hoje sobre o conjunto das partes de um conjunto. O que é isso? No vídeo anterior, a gente já falou um pouco sobre subconjuntos, que seriam conjuntos dentro de outros conjuntos. Ou seja, conjuntos com a propriedade de um conjunto maior, mais alguma propriedade menor, que restringe ainda mais esse conjunto. Então, a gente vai começar a ver como que a gente descobre quantos subconjuntos cada conjunto tem. Quantos grupos menores a gente pode fazer dentro de um conjunto? Eu já havia dito que no outro vídeo que todo conjunto é subconjunto de si mesmo, e todo conjunto tem como subconjunto o conjunto vazio, porque claro que você consegue achar alguma propriedade que você não vai ter dentro desse seu conjunto. Então isso vai te levar a ter um conjunto vazio. E aí, para você contar todos esses conjuntos, você teria que fazer todas as combinações possíveis dentro do conjunto. Nesse caso aí do A, por exemplo, a gente teria que pegar o 1, fazer um conjunto unitário, o 3, outro conjunto unitário, o 4, outro, o 7, outro, e depois pegar de 2 em 2, de 3 em 3 e em 4. Imagina se o conjunto tiver 8 elementos, por exemplo, o dobro de elementos. Já imaginou essa lista que eu fiz aqui do lado como ia ser grande? Bem, então para a gente descobrir quantos elementos tem um conjunto dos subconjuntos, né? A gente tem uma tática, né, no caso, que seria 2 elevado a n, n sendo o número de elementos desse conjunto. Mas antes vamos falar sobre P de A. P de A é o conjunto das partes de um conjunto. O conjunto das partes é literalmente isso, um conjunto de subconjuntos. É muito conjunto na história. Mas calma que vai dar tudo certo. A gente vai botar P de A igual. E aí você vai abrir as chaves e vai começar a botar conjuntos dentro do conjunto. Ou seja, qual é um elemento de P de A? Não. P de A só tem como elementos conjuntos. Então é o conjunto 1, o conjunto 3, o conjunto 4. Nunca elementos soltos. Os elementos são os conjuntos. É muito importante lembrar disso. E é muito importante também lembrar que o vazio e o próprio conjunto sempre estarão ali. Ok? Ok. Passar disso, a gente vai fazendo as combinações mesmo, ok? Como você vê, 1, 2, 4, 7, 1, 3, 1, 4, 1, 7, 3, 4, 3, 7, 4, 7, 1, 3, 4, 1, 3, 7, 1, 4, 7, 3, 4, 7, 1, 3, 4, 7. Se você contar, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tem 16 subconjuntos. E aí você se pergunta, caraca, será que eu esqueci de algum nesse conjunto das partes? E aí como é que você vai saber se você esqueceu de algum? Bem, a gente tem essa tática para saber, essa propriedade, né, para saber o número de elementos de um conjunto das partes, que é literalmente, você vai pegar o número de elementos e vai fazer ele virar o expoente do 2. E aí você vai achar, por exemplo, nesse caso, a gente tem o 1, 3, o 4 e o 7, 4 elementos desse conjunto A. Então, a gente vai fazer 2 elevado a 4. Se tivesse um elemento, seria 2 elevado a 1. E só teriam dois elementos. Não, 2 elementos no conjunto das partes. Ou seja, só 2 subconjuntos. Vamos imaginar, um conjunto unitário. Ele tem como subconjunto o vazio e ele mesmo, que seria um conjunto unitário. E acabou. Ele só tem 2 subconjuntos. E isso dá 2 elevado a 1, 2. Então, realmente funciona, tá? E você depois pode querer provar e tal, tentar provar, enfim. Mas a gente pode usar isso como uma propriedade mesmo, sabendo que 2 elevado a n, n sendo o número de elementos do conjunto, é o número de elementos do conjunto das partes. E esses elementos do conjunto das partes são o quê? São subconjuntos do conjunto A. Então, nesse caso aqui, eu usei P de A, que seria conjunto das partes do conjunto A. Mas se o nome do conjunto fosse B, ia ser P de B, tá? Então, é só isso, é bem simples, é bem fácil. Espero que você tenha entendido. Já deixa o like aí, se inscreve no canal e vamos continuar falando sobre conjuntos e outras matérias também.